Ao longo da história, o planeta Terra vivenciou diversas eras glaciais, durante as quais foi inteiramente coberto por gelo em pelo menos duas ocasiões. Da região dos polos até a linha do Equador, a Terra se transformou em uma enorme bola de neve repetidas vezes. Atualmente, o cenário é bem diferente, o gelo está derretendo rapidamente, e os cientistas estão curiosos para descobrir que segredos podem estar ocultos sob essa vasta tundra congelada. A Groenlândia abriga a segunda maior camada de gelo do mundo, com uma impressionante espessura de quase 3,2 km, cobrindo cerca de 80% de sua superfície. Geleiras velozes, como a Jakobshavl, deslocam-se a impressionantes 45 metros por dia, esculpindo a paisagem e gerando icebergs gigantescos de mais de 90 metros de altura, comparáveis à Estátua da Liberdade. Mas esses não são os únicos fatores que tornam essa ilha especial. Até hoje, a superfície gelada esconde uma infinidade de mistérios. No entanto, os cientistas já começaram a desvendar alguns deles, e as descobertas foram surpreendentes e inesperadas. Embora a Groenlândia tenha uma área imensa de 2,17 milhões de quilômetros quadrados, mais de 3 vezes o tamanho do estado do Texas, sua população é extremamente reduzida, com apenas 56 mil habitantes, o que resulta na densidade populacional mais baixa do mundo. As temperaturas frias tornam grande parte da ilha inabitável, mas ao longo da costa sudoeste, a corrente do Golfo cria um efeito de aquecimento que permite temperaturas mais amenas, tornando essa região habitável para 1/3 da população. No centro da Groenlândia, as temperaturas permanecem permanentemente abaixo de zero, onde a neve nunca derrete, acumulando-se continuamente. Quando novas camadas de neve caem sobre o manto de gelo da Groenlândia, elas começam leves e fofas, com uma densidade de cerca de 50 a 70 kg por metro cúbico. À medida que mais neve se acumula, o peso das camadas superiores comprime as inferiores, aumentando a densidade. A uma profundidade de mais de 80 metros, as bolhas de ar na neve já não podem ser mais comprimidas, e a neve se transforma em gelo glacial. No total, há cerca de 2,9 milhões de quilômetros cúbicos de gelo na Groenlândia, gelo que se acredita estar ali há centenas de milhares a milhões de anos. No entanto, a Groenlândia nem sempre foi um reino de gelo. Sob essa vasta camada congelada, existe uma ilha rochosa colossal que, no passado, foi um refúgio fértil onde a vida florescia em vales, rios e inúmeros lagos. Mesmo nos dias de hoje, nem toda a Groenlândia está coberta de gelo. Ao nos dirigirmos ao extremo sul da Groenlândia, encontramos o Vale Kinguagua, o único lugar onde a vegetação próspera em meio a essa vasta extensão gelada. A ilha da Groenlândia possui uma pequena área florestal que, com o aumento constante das temperaturas, pode desencadear a expansão da vegetação para outras regiões, eventualmente tornando a ilha verde novamente. Em 1966, cientistas militares dos Estados Unidos realizaram perfurações de quase 1,5 km de profundidade no gelo do noroeste da Groenlândia, revelando evidências de um passado outrora verdejante. Durante a perfuração, foram descobertos galhos, folhas e plantas fósseis perfeitamente preservados, descritos pelos cientistas como liofilizados. Esses fósseis estavam tão bem conservados que, ao serem reidratados com um pouco de água, se desdobravam, parecendo como se tivessem sido congelados apenas recentemente. Há cerca de 400 mil anos, partes da Groenlândia eram cobertas por florestas de abetos e tundras, e áreas planas, frias e ventosas, sem árvores, mas com plantas rasteiras e resistentes. Hoje, esses fósseis funcionam como uma cápsula do tempo, oferecendo-nos uma visão única dos antigos ecossistemas da Groenlândia. A espessa camada de gelo que cobre a ilha atua como um isolante, mantendo o solo protegido das temperaturas congelantes e dos ventos cortantes que dominam a superfície. Ao mesmo tempo, o calor proveniente do interior da Terra aquece o solo por baixo. Em algumas regiões, essa camada de gelo está firmemente ancorada ao solo congelado, garantindo estabilidade. No entanto, nas bordas da camada de gelo, onde sua espessura é menor, a base já descongelou, deixando o gelo repousar sobre um solo úmido e instável. Se houver uma quantidade significativa de água acumulada sob o gelo, isso pode acelerar seu movimento, o que por sua vez pode aumentar a taxa de derretimento.
Atualmente, a camada de gelo da Groenlândia está derretendo a uma impressionante taxa de mais de 200 bilhões de toneladas por ano, o equivalente a quase 91 milhões de piscinas olímpicas, cada uma com capacidade para 660.430 litros de água. Se todo esse gelo derretesse, o nível global do mar subiria aproximadamente 7 metros, causando danos devastadores a milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras ao redor do mundo. Segundo um estudo de 2019, cerca de 680 milhões de pessoas habitam regiões costeiras baixas, e até 2050, esse número pode ultrapassar 1 bilhão. Neste momento, a Groenlândia está perdendo mais gelo do que é capaz de acumular, e embora seja provável que todo o gelo leve muito tempo para derreter completamente, a magnitude dessa camada de gelo é quase inimaginável. Seu peso é tão colossal que provocou uma depressão na parte central da ilha, que hoje está a 300 metros abaixo do nível do mar. Essa depressão não é um fenômeno único, algo semelhante ocorreu há cerca de 20 mil anos, quando o peso massivo dos mantos de gelo empurrou partes da Terra para baixo, na crosta terrestre. Durante essa época, mantos de gelo cobriam vastas regiões do planeta, Escandinávia, o Ártico, e grande parte dos Estados Unidos e do Canadá estavam sob uma espessa camada de gelo. Atualmente, algo curioso acontece com essas áreas. Imagine a superfície da Terra como um enorme colchão de espuma viscoelástica, assim como um colchão se deforma e depois retorna à sua forma original, a crosta terrestre está lentamente recuperando sua forma após a retirada dos mantos de gelo, um processo que ainda está em andamento. Imagine um colchão de espuma viscoelástica, ao pressioná-lo, ele se comprime, mas quando a pressão é removida, ele começa a retornar lentamente à sua forma original. Da mesma forma, à medida que as camadas de gelo na Terra encolhem, a terra abaixo delas se eleva, enquanto as áreas vizinhas se ajustam afundando. Esse processo é extremamente lento e, enquanto algumas regiões ainda estão se recuperando, outras, como a costa leste dos Estados Unidos, continuarão a afundar por milhares de anos. Essas áreas estão em risco muito maior em relação ao aumento do nível do mar comparado a outras partes do mundo. Hoje, a Groenlândia está longe de ser verde, mas os cientistas têm conseguido observar o que está escondido sob sua camada de gelo, revelando segredos guardados por séculos. Em 2013, um incrível achado foi feito, um cânion subglacial com mais de 750 km de comprimento, 10 km de largura e cerca de 800 metros de profundidade. Esse cânion é 1,5 vezes mais longo que o Grand Canyon, no Arizona, tornando-se o cânion mais extenso já descoberto na Terra. Embora ainda esteja enterrado sob bilhões de toneladas de gelo, os cientistas acreditam que esse desfiladeiro já foi o canal de um rio colossal, formado há cerca de 2 milhões de anos por frequentes inundações que esculpiram a rocha. Ainda hoje, ele pode estar transportando água derretida das profundezas da camada de gelo até o mar. Além disso, a Groenlândia abrigava um enorme lago, cobrindo uma área de aproximadamente 7.000 km² e uma região tão vasta quanto os estados de Rhode Island e Delaware juntos. Esse lago era alimentado por pelo menos 18 rios, atingindo profundidades de até 250 metros. Hoje, o que resta desse lago é uma depressão cheia de sedimentos, guardando os segredos de um tempo em que a água, e não o gelo, era a principal força moldando a paisagem da Groenlândia. Décadas de pesquisas utilizando radar de penetração no gelo revelaram uma vasta rede de cadeias de montanhas, que se estendem por milhares de metros acima do nível do mar. Suas cristas acentuadas e vales profundos influenciam significativamente o movimento da colossal camada de gelo que as cobre. A camada de gelo da Groenlândia molda-se ao terreno montanhoso oculto, dando origem a formações espetaculares. Entre essas, destacam-se os fiordes submersos, canais esculpidos pelas forças glaciais, que podem atingir profundidades que variam de centenas a mais de 1.000 metros. As geleiras da Groenlândia estão em constante movimento, e sua direção e velocidade são influenciadas pelas montanhas subglaciais que atuam como obstáculos naturais. Esses montes subterrâneos guiam o fluxo do gelo derretido, alterando sua trajetória. Os fiordes, por sua vez, funcionam como corredores por onde os icebergs seguem até alcançarem o oceano. Além de um passado misterioso, o véu gelado da Groenlândia esconde um reservatório de recursos naturais de grande valor. Levantamentos geológicos indicam a presença de elementos de terras raras e metais preciosos na rocha da ilha. Elementos como neodímio, disprósio e európio,
cruciais para a produção de eletrônicos modernos, tecnologias de energia renovável e diversas aplicações de alta tecnologia, são encontrados em abundância. Além disso, o terreno subglacial da ilha pode conter metais preciosos como ouro, prata e platina. Mas a riqueza da Groenlândia não se limita a minerais, ela também abriga vastas reservas de água doce, com mais de 68% do abastecimento global aprisionado nos mantos de gelo da Antártica e da própria Groenlândia. As características geológicas únicas da Groenlândia também oferecem um imenso potencial para o desenvolvimento de energia geotérmica, uma alternativa sustentável às fontes de energia tradicionais. Essa energia é gerada aproveitando o calor que emana do interior da Terra, um processo conhecido como fluxo de calor. Na costa oeste da Groenlândia, esse fluxo é 3 vezes maior que a média da ilha, tornando a região um local promissor para a geração de energia limpa e de baixo impacto ambiental. Ao contrário dos combustíveis fósseis, a energia geotérmica praticamente não emite gases de efeito estufa, o que faz da Groenlândia um potencial baluarte na transição para um mundo livre de carbono. Em 2010, os cientistas fizeram uma descoberta fascinante sobre a camada de gelo da Groenlândia, formações gigantescas, conhecidas como esculturas de gelatina. Inicialmente, acreditava-se que essas estruturas pudessem ser montanhas fantasmas, semelhantes às encontradas na Antártica, mas logo foi revelado que se tratava de algo completamente diferente. Essas esculturas de gelo, com alturas de até 900 metros e espessuras de cerca de 1000 metros, são tão grandes quanto os arranha-céus de Manhattan, e há dezenas delas espalhadas pela Groenlândia. A vastidão do espaço entre a camada de gelo e a base rochosa da ilha é impressionante, capaz de acomodar essas gigantescas formações que são feitas de um tipo de gelo peculiar, torcido, enrolado e com até 120 mil anos de idade. Pesquisas por radar mostram que essas esculturas de gelatina estão localizadas a apenas 1 quilômetro abaixo da superfície branca da Groenlândia, desafiando a ideia de que a ilha era como um bolo de camadas feito de neve. À medida que você explora mais profundamente as camadas de gelo, percebe que, em determinado ponto, elas deixam de ser planas. O gelo nas profundezas parece ter sido dobrado e comprimido inúmeras vezes. Embora haja uma ciência complexa que explica esse fenômeno, de forma simplificada, o gelo se forma de baixo para cima quando a camada derrete e depois congela novamente. Isso é comparável à construção de um castelo de areia. A areia molhada que você adiciona endurece na base, fortalecendo as camadas inferiores. Da mesma maneira, o gelo que recongela cria uma estrutura intrincada e dobrada, mesmo que a superfície aparente seja plana e tenha se formado ao longo de centenas ou milhares de anos. Entretanto, muito abaixo dessa imensa camada de gelo, existe algo ainda mais antigo. Quando a Groenlândia era uma floresta tropical temperada, um asteroide de 1,5 km de diâmetro atingiu a ilha. O impacto foi milhões de vezes mais potente do que uma bomba atômica, capaz de gerar terremotos de magnitude 9 e incêndios florestais catastróficos. Felizmente, isso ocorreu muito depois da extinção dos dinossauros e muito antes do surgimento dos primeiros humanos. O asteroide deixou para trás a cratera de Avatar, com 31 km de diâmetro, atualmente enterrada sob 900 metros de gelo. Descoberta em 2018, a localização da cratera foi crucial. Ela está situada sob a borda noroeste da camada de gelo, onde correntes subglaciais contêm sedimentos que indicam uma exposição a um aquecimento rápido e extremo. Ao analisar os grãos de areia, os cientistas estimaram que o impacto ocorreu há cerca de 58 milhões de anos. Em conclusão, a Groenlândia é uma das paisagens mais impressionantes da Terra, preservando os segredos do passado do nosso planeta. Até agora, apenas começamos a desvendar o mistério dessa terra gelada, mas nos próximos anos, muitos estudos serão realizados. E quem sabe quais outros segredos podem estar ocultos sob essa vasta camada de gelo, aguardando para serem descobertos? Que mistérios essa terra quase alienígena pode abrigar? Poderiam ser pistas sobre o futuro do nosso planeta, espécies de animais extraordinárias ou até mesmo vestígios de uma civilização há muito perdida? Deixe-nos saber suas teorias na seção de comentários abaixo. Fique atento para mais descobertas fascinantes sobre o mundo em que vivemos, e obrigado por assistir.